Olá, continuando nossa aula, vamos finalizar falar o assunto sobre costumes, né? Na última aula, no último vídeo, falamos sobre o costume parte legem, correto? Agora vamos falar sobre o costume contra leges, ou seja, contra a lei, vai no sentido contrário à lei. Então, embora o costume contra a lei é o que se opõe, que se mostra contrário à lei, ou seja, denomina-se costume abrogatório, não significa que ele dá poderes a ele a revogar a lei, uma vez que a lei só pode ser revogada por outra lei, por outro ato normativo, outro ato administrativo pelo aquele que legisla, correto? Só que o costume contra a lei, ele tem o poder de fazer com que essa lei entre em desuso, não seja mais usada, correto? Quer ver um exemplo bem interessante sobre essa questão? É a função do cheque, correto? Qual é a função natural do cheque? É ser um meio de pagamento à vista, correto? Só que é costume na sociedade, é costume que nós façamos isso, entendeu? As pessoas usam reiteradamente o cheque como uma garantia de dívida. Eu não tenho dinheiro nesse momento, mas vou dar um cheque para garantir o pagamento dela. Já virou costume, correto? Então, embora existam opiniões divergentes, a doutrina se inclina pela rejeição dessa modalidade de costumes. Ou seja, os doutrinadores não aceitam o costume contra a lei, que vai de contra a lei. Tá? Essa posição, como um tudo, no direito, não pode ser peremptória, não pode ser absoluta. Como se nota, a matéria se revolve em todo chamado desuso da lei. Correto? Só que o próprio artigo 5º da lei de introdução das normas do direito brasileiro fala uma válvula de escape para o juiz aplicar o costume contrário à disposição da lei. Vamos ler esse artigo? O que diz? Diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, para que ele possa usar o costume contra a lei, ou seja, contra a lei, ele usa essa norma no artigo 5º da lei de introdução ao direito brasileiro, que diz que ele vai se ater a sua decisão aos fins sociais, certo? Ao bem comum da sociedade, correto? Sob qualquer premissa, é importante saber que a aceitação do costume contra ele é de fato uma questão séria de política. Isso não podemos deixar de entender ou de aceitar, pois coloca um conflito entre o poder normativo do Estado com o poder jurisdicional, poder dos juízes, magistrados, dos desembargadores, dos nossos ministros do STF, correto? Esse conflito deve ser admitido. Esse é caso concreto, correto? Não propriamente um conflito entre dois poderes estatais, não podemos dizer isso. Simplesmente faz um conflito entre a vontade do Estado e a vontade da nação. O que ocorre na prática é uma inércia da autoridade estatal na aplicação de determinadas leis. O mesmo autor citado, Hugo de Brito Machado, fala: lembra que é notório o beneplácito, conivência e condescendência das autoridades policiais na repreensão, por exemplo, ao chamado jogo do bicho, tipificado em nossa legislação como contravenção penal. Nesse sentido, punir os corretores do jogo do bicho quando não se pune a autoridade e os banqueiros contraventores. Não atende à vontade uníssona da sociedade. Eles vão contra os bicheiros, aplicam a lei aos bicheiros, mas não aplicam a lei aos banqueiros. Caso específico do qual o costume abroga a lei. Ou seja, o costume vai contra a lei, correto? Um beijo diz a respeito da famigerada mercancia e cotação da moeda estrangeira no chamado câmbio paralelo, cuja cotação está diariamente nos jornais. Um dia, quando nossas autoridades o forem, este país será menos piegas e mais honesto consigo mesmo. Correto? No nosso estado atual, no nosso direito,
podemos viver o seguinte ordenamento de pletora de leis. Não existe relevância maior para a posição do costume como a fonte do direito. O princípio geral pelo qual o juiz deve conhecer o direito dispensa as partes de provar a existência da lei ou do direito invocado, o que não ocorre com os costumes. O artigo 376 do Código Civil, do Código Civil, determina que a parte que alega um direito tem que provar a sua vigência, a sua eficácia, o seu teor. Porque assim vai ser determinado pelo juiz. Essa instabilidade é o maior obstáculo para que o costume impere em nosso sistema. Entenderam? Repetindo mais uma vez para vocês entenderem bem precisamente. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 376, diz o seguinte: aquele que alega tem que provar o teor e a vigência das suas alegações. Correto? Se esse direito for um direito costumeiro, um direito reiterado e contínuo da sociedade, ele vai ter que provar. Correto? E isso faz que seja o maior obstáculo para fazer que o costume possa imperar no nosso sistema. Uma vez que ele é apenas usado, muitas das vezes, quando há omissão por parte da própria lei. Às vezes as leis são tão complexas de se entender e de se interpretar, conforme o caso concreto, que os juízes fazem uso dos costumes para poder sentenciar, que não é proibido por lei. Correto? Então, um grande abraço. No nosso próximo vídeo, iremos falar sobre jurisprudência. Ok? Terminamos agora o tópico do costumes da fonte do direito. Tá? Grande abraço. Tchau.